Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast nesse mês de agosto, que vai falar sobre as vocações. Todos os finais de semana vamos publicar um podcast falando sobre uma vocação, de acordo com a liturgia de domingo. E esse domingo, a vocação é o sacerdócio, e vamos começar entrevistando o Padre Cleiton, padre que é vigário na paróquia Santa Cecília, em Bangu. Padre Cleiton, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade que o senhor sempre tem em atender a gente aí, pela disponibilidade de ceder essa entrevista para o nosso podcast, da nossa paróquia. E eu queria começar com o senhor se apresentando, fala um pouquinho sobre o senhor. Olá, queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. É sempre uma oportunidade muito grande falar para vocês, né? Eu me sinto muito em casa, vocês sabem. E falando um pouco de mim, eu sou carioca, né? Meus pais, né, nasceram aqui, né? Mas embora meus avós tenham vindo parte do Pernambuco e a outra parte da Paraíba, é, eles nasceram aqui, os meus pais, e eu nasci aqui no Rio de Janeiro, nasci no Meier e na maternidade Carmela Dutra. E fui criado na Vila Kennedy, no subbairro de Bangu, subbairro que vocês conhecem. Toda vez que precisam passar por centro, precisam passar na frente do meu bairro. O bairro já foi muito bom, infelizmente hoje não está tão bom assim, mas ali é que eu fui criado e tive minha primeira experiência de fé com os meus avós e que viviam, né, de maneira completamente eclesial, né, de doação de vida na paróquia Cristo Operário Santo Curadácio, que fica em Vila Kennedy também. Poxa, legal, o senhor é de Bangu e hoje o senhor é vigário em Bangu, né, na Santa Cecília, correto? Sim, justamente, é bom frisar que minha paróquia de origem é Cristo Operário Santo Curadácio, fica em Vila Kennedy, que é um subbairro de Bangu. Então, ou seja, hoje eu sou vigário paroquial na igreja de São Sebastião Santa Cecília, que fica no centro de Bangu, então é muito próximo da minha casa, né? Muitas pessoas que viram a minha vocação de criança frequentam às vezes aqui a paróquia, vêm colocar as intenções aqui a paróquia, vêm rezar conosco. Isso é muito bom. E antes da pandemia, quando eu celebrava no shopping, que é um lugar onde passa muitas pessoas assim de muitos bairros, sempre vinha muita gente da Vila Kennedy participar também conosco das missas, e eu me sinto completamente feliz estando aqui no centro do bairro aqui onde estou servindo, né? Trabalho junto ao Padre Felipe, que é o vigário episcopal aqui da região, e me coloco sempre à disposição, né, para aquilo que desejo, para aquilo que eu posso colaborar, e estou muito, muito feliz trabalhando por aqui. Ah, imagino, né? O senhor se sente mais acolhido, né? Por já se sentir em casa, já que tudo é pertinho, as pessoas te conhecem, que de Vila Kennedy para Bangu é um pulo, né? Pro centro de Bangu, né? E eu acho que as pessoas também se sentem à vontade, né? De ser um padre ali, cria do local, e talvez elas se sintam mais abertas de procurar o senhor, né? Imagino que realmente fique tudo um pouco mais flua, um pouco melhor, né? Agora, padre, conta um pouquinho pra gente como é que foi que o senhor sentiu esse chamado, em que momento o senhor percebeu essa vocação sacerdotal, percebeu que desejava ser padre? Veio desde pequenininho, foi com o passar dos anos, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu irmão, só há duas maneiras do jovem identificar-se com vocação. Desde o início da infância, né, quando ele se encanta com a realidade da igreja e alguém o impulsiona para viver essa realidade, ou depois, fruto de uma conversão, que o jovem larga tudo de fato e vai seguir o Senhor, vai seguir o Mestre. O meu caso já é desde a terra infância, desde os meus 12 e 11 anos eu tenho memória de dizer que queria ser padre e que era encantado por essa vida. Minha mãe já diz que esse registro é mais anterior. Minha mãe disse que diz, né? Quando eu estava na paróquia, eu falava quando criança ainda, mãe, um dia eu ainda vou vestir aquela roupa ali, apontando para a roupa do padre. Eu sinceramente não me lembro desse registro, mas minha mãe diz, né?
E aí eu tive a sorte de ter junto de mim um pároco que escancarou a vida de um padre para mim. Assim, me apresentou todas as realidades, a visita aos doentes, a celebração da Santa Missa, as burocracias de um padre, né? E esse foi o padre Lino, que hoje não está mais na minha paróquia de origem, Cristo Operário Santo Curadarce. Ele foi padre lá por volta de uns 23 anos. Hoje ele está em Portugal, mas enquanto esteve ali, sempre foi assim um farol da minha vocação. Me apresentou todas as realidades que eu poderia saber da vida sacerdotal. E o meu encanto se deu dessa maneira muito natural. Eu lembro-me de na minha rua ter um círculo bíblico que eu frequentava uma vez por semana. Os tempos em que eu via a via sacra na paróquia, aquilo dali me enchia de muito desejo de ser um líder, de falar como aqueles homens que o padre preparava para falar, falavam lá na frente, falavam de Jesus, e aquilo dali aos poucos foi me encantando. Ah, então o senhor já era desde pequenininho, né? Poxa, muito legal. Eu acho muito legal quando a gente vê, às vezes, uma criancinha desde pequenininha já falando, assim, da vida religiosa, né? Já é muito legal quando a gente vê os filhos na igreja, né? Acho que isso é muito importante também, né? Nesse ponto da vocação. E é muito legal quando você vê a criancinha pequenininha já falar, às vezes, que quer ser padre. A gente reza para manter esse desejo a vida inteira, né? E seus pais, eles aceitaram bem, apoiaram o seu, a sua decisão de entrar para o seminário? Então, Paulo, eu sou filho único, né? E minha mãe, assim, sempre gostou muito de criança, sempre desejou ser vó, mas nunca eu vi meu pai e a minha mãe, né, sendo oposição ao meu desejo, não. Não sei se internamente eles trabalharam isso muito bem, porque como era uma coisa que eu dizia desde criança, entendeu? E foi algo assim que eles, durante a vida toda, durante minha vida toda, já consolidaram no seu coração, né? E aí eles nunca, de maneira nenhuma, foram uma oposição. E eu, assim, sempre muito feliz, porque minha vocação é mais fruto da devoção e da fé dos meus avós. Meus pais são religiosos também, mas a minha vocação tem total fundamento, assim, base na fé dos meus avós. Ah, que bom. Que bom ter o apoio da família, acho que ajuda muito, né? A ir mais em paz, seguir esse novo caminho, né? Que sempre, ó, eu imagino que entrar e os dia a dia de estudo no seminário seja bem difícil, né? Então, tendo o apoio da família fica mais fácil, né? E o senhor tem alguma mensagem, assim, para deixar, assim, para os pais, assim, que que sabem que às vezes o filho pretende seguir o caminho sacerdotal, alguma alguma palavra assim que possa dar para os pais assim para poder justamente eles darem um apoio maior para os filhos, alguma coisa assim? Então, Paulo, duas coisas são fundamentais para uma família que deseja fazer com que o seu filho seja sacerdote ou pense na vida religiosa, né? A primeira coisa é rezar para que a família tenha, nasça sacerdotes, nasça vocações, né, daquele seio familiar. A família precisa ser uma pessoa que ame o padre, que tenha esse desejo de cuidar do padre, né? Porque se você fala mal do padre no meio da tua família, jamais uma criança vai querer se apaixonar por uma realidade dessa. Porque a tua família fala mal, né? Deseja o mal, às vezes até para o padre. Então, ou seja, é necessário por primeiro rezar pelos padres e rezar para que da sua família nasçam pessoas que tenham esse desejo à vocação. Segunda coisa, não ter medo, né? Acho que os pais podem ter, diante de tantas dificuldades que a igreja já passou, por parte de abusos ou dificuldades que se tem pelo âmbito de uma sexualidade desvirtuada, desregrada e que explode isso no mundo todo, né? As pessoas acham que isso é uma máxima, né? Uma coisa grande no nosso meio. E aí ficam com medo, às vezes, do menino, da menina que desperte essa vocação. Não pode ter esse medo. É necessário você confiar na educação que você deu ao seu filho, na formação que você deu ao seu filho, para que ele possa também levar essa formação a muitos.
porque o mundo todo está em crescimento e quando nós formamos bem as nossas famílias, nós fazemos com que os nossos filhos divulguem essa boa formação que a gente deu. Então, ou seja, é necessário que primeiro reze e por segundo não tenha medo de maneira nenhuma. São esses os dois critérios que eu dou, né? E muita gente também tem, às vezes, um pouco de assombro, né? Quando um menino ou uma menina que desperta a vocação para a vida religiosa. Esse assombro não deve ser de maneira nenhuma, né, evidenciado. Eu lembro muito de uma história que o Palino contava que tinha gente que adorava a vida sacerdotal, que amava o padre, mas e por conta desse medo, desse assombro, né, fazia a oração da vinha. Sabe como é a oração da vinha? É, Senhor Jesus, mandai operários para a vossa vinha, que não saia da minha casa, mas da casa da vizinha. Não, que essa oração não seja uma realidade na nossa vida, na nossa casa. Que a gente deseje cada vez mais que das nossas famílias saiam pessoas com desejo de um sacrifício santo para se entregar no altar do Senhor. É verdade, nada dessa oração da vinha, não. É verdade. Eu acho que também os pais têm que verem que os filhos têm essa vocação sacerdotal, pensar que, além de ser por si só algo muito bom, né? Ser um filho ter um chamado especial, pensar que o filho agora vai ter uma grande família, né? Não só a esposa e o filho, mas vai ter uma comunidade inteira para cuidar dele, né? E eu acho que isso passa também pelo aquilo que o senhor falou da gente, né? Enquanto comunidade sempre cuidar do padre, né? Acho que é um ciclo, né? Muito legal. E o senhor, padre, se não fosse padre, tudo bem que a sua vocação veio desde pequenininha, né? Desde pequenininho, mas se não fosse padre, o senhor seria. Já pensou em alguma profissão que o senhor seria, assim? Falar, poxa, eu seria tal profissão. Se não fosse padre, acho que aquela profissão é legal ali, seria aquela. Olha, Paulo, dentro do meu trajeto, né, Deus me surpreendeu com muitas coisas, né? Por exemplo, em 2014, eu saí do seminário e fui viver uma grande experiência em ter contato com o mundo, né? Como minha vocação veio de ter a infância, eu queria ter a experiência de trabalhar, né? E dentro do seminário passei por um momento de crise em que eu não me via mais com vocação e vim trabalhar aqui fora. E aqui fora eu tive a experiência de ser professor. Trabalhei no Colégio São Paulo, que fica em Teresópolis, morei um tempo em Teresópolis, né? Dei a conclusão ao meu curso de filosofia e tirei minha licença, minha licenciatura. E graças a Deus, assim, se tem algo que eu privilegio na minha vida foi eu ter conseguido ter descoberto uma outra vocação, que é a vocação a professor, né? Por causa do sacerdócio. Então, foi o contato com os alunos que me fez depois eu ter vontade de voltar à minha vocação sacerdotal. Então, se eu pudesse, né, pensar em outra vocação, né, eu seria de fato um professor e entendo como isso me ajudou a didática para poder pregar, a didática para poder fazer palestras, a didática que me ajudou para muita coisa foi a mesma que eu atribuí à vida dos meus alunos. Essa seria a minha outra profissão. Show, professor, muito legal. Muito legal. Professor é uma profissão que precisa ser mais valorizada, né? Acho que é a base de todas as profissões, né? E acho que acaba sendo um pouco complementar ao sacerdócio, né? Porque o senhor acaba tendo que explicar muita coisa, ensinar muita coisa, né? Então, realmente, acabam até sendo complementares, né? Aliás, eu coloco até uma experiência aqui. Eu já fui fazer um passeio pelo centro do Rio com o Padre Clayton e vou te falar que conhecimento, hein, Padre? O senhor tem um conhecimento fantástico de história. Aprendi muito naquele passeio, que o senhor foi contando um pouco do centro histórico, um pouco das igrejas. A gente passou em algumas igrejas, o senhor foi falando sobre a arquitetura da igreja, como que ela ensina, né? A gente aprende muito como a igreja, templo assim, físico, como que ele fala por si mesmo, né? Ensina muita coisa. Eu aprendi muito com aquele passeio com o senhor. Justamente, foi um passeio formidável, né? A gente aprendeu também muita coisa.
E é importante a gente ter essa ciência, né, de que a beleza encanta, né? E a igreja sempre teve esse intuito de encantar pela beleza, de atrair pela beleza, né? Tem num dos livros de Dostoiévski, né, o Idiota, ele escreve justamente, tem essa frase que é célebre, assim, muita gente tem repetido muito, porque o Papa Bento XVI também chega a falar estritamente sobre isso, né, que a beleza salvará o mundo. E a igreja desde o início sempre se preocupou com a beleza dos seus templos atrair muitos para Deus. É verdade, a gente vê nas arquiteturas, né, os diferentes tipos de arquitetura, a medieval, a barroca, a moderna, né, que como ela realmente sempre tem aquele esmero, né, de os artistas, os arquitetos sempre tiveram um esmero muito pela beleza, e eu acho que isso também contribuiu muito para a nossa engenharia atual, né? Eu imagino que para montar uma catedral daquelas medievais góticas enormes com pé direito, eles devem realmente tem que ter estudado muito, criado muita coisa que hoje é usado no nosso dia a dia, né? Não tem dúvida que como a igreja colabora em vários sentidos, né, para nossa cultura. E padre, o senhor deu um conselho para os pais, né, por já percebessem que os filhos têm essa vocação sacerdotal, e agora para os jovens, ou de repente não tão jovens, enfim, para os rapazes que perceberem essa vocação sacerdotal, que conselho o senhor pode dar para eles? Então, querido irmão, você que sente no seu coração o verdadeiro desejo ardente de seguir a Jesus Cristo, que você possa entrar num profundo momento de comunhão, de oração com esse Senhor que te chama, que invoca o teu coração, e que diante desse profundo mistério você comece a dar passos para consolidar isso na sua vida. Sempre aprendi que quando nós damos sim a uma coisa, nós dizemos não a trocentas outras coisas. Quando dizemos não, dizemos sim a outras coisas também. Então, para você que sente esse chamado, é necessário você dizer sim, ou seja, abrir o teu coração para algumas realidades e dizer não a outras. São essas escolhas que vão evidenciar aquilo que Deus quer para a sua vida. É necessário você procurar um padre, né, um homem de Deus que possa ir te guiando e te ajudando a fazer o teu discernimento vocacional, a te ajudar a olhar para a tua vida e ver que de fato é isso que Deus o quer. E aos poucos você vai abrindo o teu coração a fazer a vontade de Deus. E em algum momento, num piscar de olhos, você já vai ver, você já disse tantos sim àquilo que Deus quis e tantos não àquilo que Deus não quis, que você já vai se ver no seminário. E depois, num outro piscar de olhos, você vai se ver na ordenação. É assim. Nós vamos dizendo sim, aceitando o Senhor na nossa vida, abraçando a sua vontade, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos deixando Ele plasmar o nosso coração, ou seja, deixando Ele ser em nós, e nós passamos com a vocação sacerdotal ser tudo também em Deus, porque o mundo quer justamente nos ver como imagem de Deus, e é isso que deve guardar o nosso coração, desejar se assemelhar a Ele. É isso aí, eu acho que a gente sempre tem que buscar imitar a Jesus em todas as nossas atitudes, né? Como o senhor falou, de se assemelhar a Deus, né? Acho que é isso que os santos buscam, né? Tentar ter um coração mais próximo ao de Jesus, né? E, padre, no caso do caminho no seminário ali, quando o rapaz decide ingressar no seminário, quais são as etapas que ele tem que seguir, até mesmo dentro do seminário, né? Quais são os passos ali, quais são as etapas que ele segue, até o momento ali da ordenação em si. Então, o primeiro passo e fundamental deles é entrar no grupo vocacional da, do seu vicariato, né? Sobretudo, eu acho que aí acho que é GVS e quem é responsável acho que é Padre Anderson Manuel, não é assim? Procurar o padre e pedir para ser direcionado ao grupo vocacional do vicariato. E ali você vai ter uma convivência com o padre, porque o padre precisa montar um parecer, te conhecendo da tua vocação, conhecendo também a tua família,
E esse parecer vai para o grupo vocacional adulto, que é o lugar onde você discerne a sua vocação junto com o reitor do propedêutico e uma equipe de vocação do Seminário São José. Os seminaristas do Seminário São José ajudam ao padre reitor. E ali você vai passar por um tempo, não tem um tempo determinado, pode ser 1 ano, pode ser 1 ano e meio, o tempo que eles acharem que você precisa amadurecer para se ingressar no seminário propedêutico. E assim você vai ficar 1 ano no seminário propedêutico. Pelas razões pandêmicas, o nosso seminário está funcionando lá em Itaipava. Então eles estão um tempo lá em Itaipava, né? E aí esse tempo é um momento de conhecer a própria turma, conhecer as regras e como também é a nossa vivência no seminário. O propedêutico é responsável por isso. Depois você é indicado ao Seminário Maior São José. Nesse seminário você é admitido pela recepção de batina, quando você começa a usar a batina nas celebrações litúrgicas, né? E também como uniforme oficial do nosso seminário. E aí os seus primeiros estudos são os 3 primeiros anos de filosofia, no qual nos fins de semana você é convidado a ir para uma paróquia para poder viver a realidade da dinâmica pastoral. E ali na dinâmica pastoral você vai pela primeira vez se organizar sem ser na sua paróquia de origem, ajudar ali a ter vivências, a cuidar de pessoas, porque isso já é um treinamento para que o padre vai fazer, cuidar de pessoas. E assim, de maneira micro, o seminarista vai colaborar com o padre cuidando de alguma pastoral, para ele ter uma experiência. E aí depois desses 3 anos de filosofia, se faz a monografia, né? E diante da monografia você vai receber um parecer do padre se você pode dar continuidade ou não, né? E essa continuidade se dá depois você estudando mais 4 anos de teologia. Dentro do seminário, eles têm os nomes que já estão prescritos à nova Ratio Fundamentalis. É um documento chamado Ratio Fundamentalis, que ele mudou os nomes da formação. Eu não vou saber lembrar agora porque eu só peguei isso no fim da formação. Eu fui a síntese, porque no fim é a síntese. Os últimos anos são a síntese. Aí, logo depois, você vai, né, desses 4 anos de teologia, você vai ser convidado a fazer uma experiência numa paróquia até esperar a ordenação diaconal. O bispo vai lhe ordenar, né, pelo diaconato, você vai ficar por um tempo na paróquia trabalhando como diácono até que o reitor do seminário e o bispo escolha a data da sua ordenação e logo depois você é ordenado padre. Isso dá mais ou menos uns aninhos de estudo, provavelmente uns 9 anos de estudo, contando com o propedêutico e o GVA. Então, mal comparando com o mundo leigo, seriam 2 faculdades, né? Filosofia e teologia, né? E ao longo desse período, um estágio, digamos assim, na faculdade. Seria mais ou menos isso. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. São 2 faculdades. Entendi. São muitos anos de estudo, muita dedicação. No senhor, na sua ordenação, qual foi o momento que mais te tocou, mais o senhor guarda com mais carinho na memória? Ah, sim, há muitos momentos assim, Paulo, mas eu que fui da Cantorum por anos, né? Sempre cantei para que nessas ordenações a entrada dos diáconos, né, que seriam padres, os neossacerdotes, eles ouvissem de início a marcha da igreja. Então, quando eu entrei na catedral e que eu vi a marcha da igreja, aí eu agradeci a Deus. Pronto, chegou o momento em que eu estarei tudo nele e ele tudo em mim. Então, a marcha da igreja é esse momento assim importantíssimo para mim, foi importantíssimo para mim ouvir é, esse canto indo à direção do sacrifício da minha vida. Qual que é a marcha da igreja? Eu até desconfio qual que seja a música, mas prefiro deixar o senhor cantar do que eu que não sei cantar nada. Solene, né? Começa com um órgão assim muito alto e ele uns solos, né? Primeiro, e esses solos cantam reunido em torno de nossos pastores, a igreja toda junta. Nós iremos a ti
professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados da força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti. É a parte mais bonita, né? Que toda a igreja canta junto. Igreja Santa, Templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Olha, isso na igreja, assim, é fundamental, assim, em qualquer ordenação. Nossa, eu imagino como deve ser lindo, né? Essa música geralmente cantada no coro, né? E o coro cantando essa música com aquela acústica da catedral deve ser realmente maravilhoso, ainda mais para vocês ouvindo isso, esse som entrando ali no na catedral, concluindo uma jornada de estudos, né? Concluindo prestes a receber um sacramento, né? Que vai ser mudar eternamente, né? A sua vida. Eu imagino que deve ser algo realmente um misto de emoções, né? E padre, para a gente finalizar a nossa entrevista, queria ver com o senhor qual é a maior dificuldade e a maior, digamos, facilidade em ser padre, né? O que tem de mais prazeroso e o que tem de mais difícil no sacerdócio. Então, Paulo, que alegria ter vivido esse momento, né, com vocês, de nos ajudar a poder meditar sobre a vida do padre. E se eu pudesse escolher, né, ou então ver tantas alegrias e tantas dificuldades, eu acho que a vida do padre é um resumo de alegrias e felicidades. Eu não tenho uma alegria, eu não tenho uma felicidade, mas a vida do padre é esse girar de felicidades e alegrias. E dentro dessa perspectiva, eu acho que se eu disser que a alegria do padre está em ir confirmando cada dia o chamado que ele recebeu de Deus, né? E a pior tristeza poderia ser ir contra esse chamado, né? O coração do padre tem que se ter esse desejo, né? De fazer com que as pessoas se afeiçoem a Cristo pelo seu testemunho, né? E que esse sim seja cotidiano, ou seja, então as alegrias sejam cotidianas, porque a cada alegria, né, vem essa oportunidade de conhecer mais a Deus e profundamente se entregar a Ele, né? Na vida do padre não pode faltar uma coisa que é fundamental durante tudo aquilo que ele vive, que é a obediência. O padre tem que ser um homem obediente. A palavra obediência vem do latim habe audire, quer dizer, aquele que escuta, né? O padre é aquele que escuta Deus para traduzir aquilo que Deus tem a dizer a ele para as pessoas, né? E ele precisa ser um homem que cultive a vida de obediência. Por isso, deve ser primordialmente a vida daqueles que queiram se entregar por Deus. Essa sim é a maior alegria. Quanto mais no dia a dia nós vamos nos conformando à vontade de Cristo, ao mistério de Cristo, matando a nossa vontade, matando os nossos desejos, mais nós vamos nos assemelhando mais a Ele. E essa daí é a maior alegria, e penso que dentre essas alegrias todas, a tristeza está em se distanciar daquilo que é a vontade, daquilo que é a voz de Deus. Tirando isso tudo, Deus nos chama, né, a viver cada um na sua vocação, com alegria e com esperança. Esse mês das vocações, né, que vamos viver juntos com a igreja, possa nos fazer mais conscientes daquilo que vivemos,
para abraçar o sacrifício daquilo que Ele nos pede por amor dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite e por me ajudar a meditar sobre todas essas realidades da palavra de Deus e da minha vocação. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Amém, Padre. Muitíssimo obrigado. Obrigado aí pela sua generosidade em disponibilizar seu tempo de participar desse podcast com a gente, abrindo aí esse mês das vocações. E a Paróquia de São Francisco sempre acolhe o senhor, sou sempre muito bem-vindo lá. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade de sempre, tá bom? Fique com Deus, muito obrigado aí. E na próxima quarta-feira, dia 4 de agosto, dia do Padre, vamos ter uma entrevista com o Padre Rafael Siqueira. Padre Rafael, que é mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Então você não perca o podcast que vai sair na quarta-feira. Até lá!